Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos e sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de anatomia, eu vou falar um pouco sobre anatomia da boca e das glândulas salivares. É um assunto super importante, super relevante na prática médica, já que muitas vezes nós temos que examinar a cavidade oral do paciente. Então, a cavidade oral do paciente faz parte do exame físico e é um exame físico importantíssimo, tanto na clínica médica quanto na pediatria, já que diversas doenças podem ser manifestadas em relação à avaliação ectoscópica da cavidade oral. Então, nossa primeira aula de tubo digestório, certo? Vou falar sobre boca e glândulas salivares. Quais seriam os objetivos educacionais da nossa aula de hoje? Inicialmente, eu vou ter que localizar a cavidade oral. Obviamente, é uma aula de anatomia, então, tecnicamente, eu vou localizar a cavidade oral. Vou ter que delimitar esta cavidade oral. A cavidade oral, ela possui diversos limites, ou seja, ela tem um limite anterior, tem um limite posterior, ela possui dois limites laterais, possui um teto da cavidade oral, um assoalho da cavidade oral e também uma parte que se comunica com a faringe posteriormente, certo? Então tem um limite anterior, vai comunicar com o meio externo, um limite posterior que vai comunicar com a orofaringe, dois limites laterais, um teto e um assoalho. A gente vai falar sobre esses limites aí, né? A gente vai ter que identificar os elementos dentários, né, juntamente com os constituintes da cavidade oral. A cavidade oral possui diversos constituintes. Eu tenho, por exemplo, estruturas vasculares, estruturas nervosas, estruturas musculares, estruturas mucosas, ductos que vão drenar as glândulas salivares. A gente vai identificar essas estruturas, juntamente com a identificação dos elementos dentários. Poxa, Geraldo, mas isso aí já é mais capítulo da odontologia. Não, o médico generalista, ele tem a obrigação de identificar pelo menos os elementos dentários. Em relação ao traumatismo, com alguma repercussão em elemento dentário, eu posso também identificar isso, qual foi o elemento que teve a repercussão, certo? Então, tenho que saber identificar isso. Localizar as glândulas salivares, importantíssimo, nós temos três glândulas salivares principais de cada lado, certo? Tem a parótida, a submandibular e a sublingual, e eu tenho que identificar a topografia dessas glândulas e os locais de drenagem dessa secreção na cavidade oral, né? Identificando os ductos das glândulas salivares, o ducto da glândula parótida, o ducto da glândula submandibular e o ducto da glândula sublingual, né? A gente vai falar um pouco de língua e, tecnicamente, a gente vai identificar os constituintes musculares da língua, um tópico bastante relevante, né? Essa língua, ela não se move por mágica. Eu tenho que ter músculos dentro da língua, certo? Que vão permitir a mobilidade dessas estruturas. E eu também tenho músculos extrínsecos da língua, certo? Que vão participar também nessa mobilização, nessa movimentação da língua. A gente vai identificar as papilas gustativas da língua, certo? Já que a língua tem a sua função de perceber o paladar, certo? Então, eu tenho diversas papilas gustativas da língua, a gente vai conseguir identificar isso. E, finalmente, a gente vai correlacionar a língua com a glândula tireoide. Por que isso é importante? A gente está falando de cavidade oral, você vai falar de tireoide também. A tireoide, durante o período embrionário, ela se origina, certo, na cavidade oral. E ela vai migrar para a sua região cervical anterior e algumas anormalidades em relação a essa migração podem gerar alguns problemas no futuro. Eu posso ter a formação de estruturas císticas na região cervical anterior e eu tenho que compreender a origem da embriologia da tireoide para conseguir realizar um diagnóstico satisfatório para o paciente, né? Então, inicialmente aqui, eu coloquei o slide da boca, certo? A abertura da boca, então, observando aqui algumas estruturas no seu interior. Então, obviamente, para a gente examinar a boca, o paciente tem que estar com a boca aberta. Parece que é uma coisa fácil, mas muitas vezes não é, certo? Principalmente dentro da pediatria. Então, para a criança abrir a boca de forma espontânea e permitir que você faça um bom exame físico, né? A gente tem que manter uma boa relação entre o médico e a criança, certo? Então, a criança tem que se sentir confortável, né? E eu tenho que, muitas vezes, quebrar, né, essa
essa percepção que a criança tem do profissional médico, que vai dar injeção, aquela coisa toda, certo? Muitas vezes a criança se sente muito relutante, está com medo do ambiente, não está acostumado no ambiente hospitalar, ambulatorial, de consultório, certo? Então a criança fica com medo. E muitas crianças não abrem a boca, certo? Eu prefiro deixar a parte da boca para o final do exame físico, juntamente com a cavidade timpânica, né? Já que muitas vezes, se a criança tem uma resistência muito grande em abrir a boca, se você começa o exame físico pela boca, ela pode comprometer o restante do exame físico. A criança pode chorar e, consequentemente, vai comprometer a ausculta respiratória, a ausculta cardíaca, por exemplo, a palpação do abdômen. Uma criança chorando é muito mais complicado de se examinar. Então eu deixo a boca e deixo a cavidade timpânica para o final do exame físico da pediatria, já que são exames que podem levar alguma repercussão em relação ao bem-estar da criança. Muitas vezes a criança também já chega com uma intercorrência clínica no consultório, na emergência, né? Ela chega com muitas náuseas, chega com febre. Então, se você começar a examinar pela boca, muitas vezes você pode desencadear algum processo de reflexo do vômito, certo? E a criança vai ficar muito mais irritada juntamente com a sua mãe, né? Então, eu particularmente gosto de deixar esse exame físico para o final, né? Mas observando aqui a anatomia, a gente quando consegue ter uma abertura razoável da cavidade oral, certo? A gente consegue identificar aqui superiormente, né, o teto da cavidade oral, que é formado aqui pelo palato. O palato tem uma subdivisão anterior, que é chamado de palato duro, formado ali pelo processo palatino da maxila e posteriormente pelo osso palatino, palato duro, palato ósseo. E posteriormente, lá atrás, eu tenho o palato mole, certo? Se observarmos com atenção, no ápice do palato mole, em direção inferior, eu vou encontrar uma estrutura que eu chamo de úvula, certo? Que na maioria das vezes as pessoas leigas chamam de sinete, certo? Esse sinete, essa úvula, ela é uma projeção aqui do palato mole em direção anterior e em direção inferior também. E essa projeção ela pode ser curta ou ela pode ser longa. Tem pessoas que têm essa úvula tão longa que quase se encosta aqui na região do assoalho da cavidade oral, quase se encosta aqui na língua, certo? Lateralmente aqui, certo? A úvula, eu vou encontrar um arco chamado arco palatoglosso. Ou seja, esse arco vai do palato até a língua, arco palatoglosso. Então, lateralmente aqui, a úvula eu começo a encontrar aqui o arco palatoglosso. Posteriormente ao arco palatoglosso, eu vou encontrar aqui já na faringe, né, uma estrutura que eu chamo de tonsila palatina, né, que nós também chamamos de amígdala, né? Essa região da tonsila palatina, essa estrutura é delimitada anteriormente pelo arco palatoglosso e posteriormente por um outro arco chamado arco palatofaríngeo, né, formando aqui uma estrutura tonsilar no seu interior, que nós chamamos de tonsila palatina, ok? Observando também a cavidade oral, eu vou identificar que lá atrás dela, certo? Atrás da cavidade oral, eu consigo identificar, por uma avaliação ectoscópica, também uma região que eu chamo de faringe. Vou avaliar aqui a parede posterior, certo? Da faringe. Da segunda porção da faringe, que é a orofaringe. Faringe tem 3 porções: a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. A gente vai falar isso na próxima aula. E observando a cavidade oral, eu consigo avaliar a parede posterior da faringe, certo? Isso, obviamente, utilizando, né, como exame físico, um instrumento chamado abaixador de língua. Um instrumento fácil, a gente consegue arranjar em qualquer lugar. Tem distribuidores de produtos hospitalares que a gente compra pacotes com 50 unidades. E, geralmente é um instrumento feito com madeira, certo? Mas tem diversos outros tipos. Tem instrumentos feitos com plástico também e podem ser utilizados para realizar o abaixador de língua. Algumas pessoas falam palito de picolé, mas o nome está errado, né? O nome correto é abaixador de língua. Se vocês forem comprar aí nas lojas de produtos hospitalares, não vai chegar lá e pedir palito de picolé, certo? Você tem que comprar isso em outro lugar. Você vai pedir abaixador de língua. Geralmente vem 50 unidades num saquinho plástico. Dá para você fazer bastante exame físico e geralmente é um instrumento que, no caso desse, ele é descartável, né? Eu não posso reutilizar esse instrumento em outro exame físico. Muitas vezes, se eu
for examinar isso e não tiver na minha maleta ou estiver numa casa, né, eu posso utilizar uma colher, certo? Posso utilizar uma colher com a sua haste, obviamente esse instrumento tem que estar limpo e realmente eu utilizo isso para fazer o exame físico da cavidade oral, né? Então, utilizando aqui o instrumento, eu consigo identificar diversas coisas aqui. Então, começando a falar sobre boca, né? Então, a boca ela é subdividida em duas divisões principais, né? Eu tenho o vestíbulo oral, ou vestíbulo da boca, e a cavidade oral propriamente dita. São duas regiões super importantes, vestíbulo oral, certo? E a cavidade oral propriamente dita. São as duas regiões da boca, né? Vestíbulo oral, né? Quais são as subdivisões, a localização desse vestíbulo oral? Se eu observar com atenção, eu tenho aqui no interior da boca os elementos dentários, tanto da arcada dentária superior quanto da arcada dentária inferior, certo? Lateralmente, esses elementos dentários e a mucosa que vai revestir na sua face lateral, eu tenho uma região, certo? Delimitada aqui por uma prega de mucosa, né? Que também vai revestir aqui a bochecha. E esta região eu chamo de vestíbulo oral. Anteriormente, esse vestíbulo oral ele está aberto, certo? Por uma estrutura que eu chamo de abertura ou rima da boca, limitada superiormente pelo lábio superior e inferiormente pelo lábio inferior. Lateralmente eu tenho as duas comissuras labiais. Então, esta região da cavidade oral, que é chamada de vestíbulo, ou seja, a entrada da cavidade oral, seria uma região super importante, né? Eu tenho algumas estruturas que fazem parte dessa região. A estrutura mais relevante seria aqui a abertura do ducto parotídeo, certo? Então, a glândula parótida vai abrir, não é? Por intermédio de um ducto parotídeo, na verdade, a glândula parótida vai emitir um ducto parotídeo, esse ducto parotídeo vai caminhar em relação à face e vai perfurar o músculo bucinador e vai liberar a secreção produzida na parótida na altura do segundo molar superior. Se tiverem curiosidade, só fazer uma eversão da região da mucosa e vocês vão conseguir identificar que na altura do segundo molar superior eu tenho ali a papila do ducto parotídeo. Observando agora uma boca com os dentes cerrados, com os dentes fechados, né? Eu vou observar também superiormente uma região que eu chamo de frênulo do lábio superior e outra região aqui embaixo que eu chamo de frênulo do lábio inferior. Ou seja, esses dois frênulos estão localizados aqui na região topográfica do vestíbulo da cavidade oral. Observando aqui o interior da boca, cavidade oral propriamente dita, né? Eu vou encontrar aqui a língua com algumas estruturas vasculares no seu interior. Tem uma artéria lingual, tem veias linguais, tem diversos nervos que vão passar por aqui, certo? Mas essas estruturas, juntamente com a língua, estão localizadas na cavidade oral propriamente dita, que seria a segunda divisão da boca, seria a divisão mais importante, né? Aí sim, na cavidade oral propriamente dita, eu vou ter ali a localização, por exemplo, da língua, formando também o assoalho da cavidade oral, certo? Qual que é o limite da cavidade oral propriamente dita? Limitada anteriormente e lateralmente pelas gengivas, certo? Ou seja, as pregas de gengivas que vão revestir aqui os elementos dentários na sua parte mais posterior, certo? E na sua parte mais medial, certo? Então tem pregas de gengiva que vão também revestir os elementos dentários nesta topografia, tanto superior quanto inferiormente, né? Essas pregas vão revestir também aqueles arcos alveolares, tanto da maxila e quanto da mandíbula, permitindo ali que esses dentes se insiram, certo? Fiquem fixos nessas duas arcadas superior e inferiormente, né? Posteriormente à cavidade oral propriamente dita, certo? Ela é limitada com a orofaringe lá atrás, numa região, numa abertura que eu chamo de istmo das fauces. Então, qual é o limite entre a cavidade oral propriamente dita e a orofaringe? Istmo das fauces. Esse istmo das fauces é formado aqui na sua parte mediana pela úvula, na sua parte lateral aqui pelo arco palatoglosso e inferiormente aqui pelo assoalho, né? Pela uma porção da língua, né? O assoalho da cavidade oral, certo? Assoalho, então, da cavidade oral, eu tenho a formação da língua, uma estrutura muscular localizada no interior da boca, eu tenho músculos
extrínsecos e músculos intrínsecos que vão compor essa língua, certo? E eu tenho também dois músculos importantes do conjunto de músculos supraioides, né? Se a gente for relembrar ali o que a gente já estudou em relação ao sistema muscular, eu vou relembrar vagamente, poxa, tinha uma história dessa, não é? Músculos supraioides, músculos infraioides, né? Então, superiormente ao osso ióide, um osso importante da região cervical, tem os músculos supraioides, né? Quais são os músculos supraioides? Pergunta típica de prova, né? Eu tenho o digástrico, certo? Eu tenho o estiloioide, eu tenho outros dois, eu tenho o miloioide e eu tenho o genioioide, né? Esses outros dois, tanto o miloioide quanto o genioide, vão formar ali parte do assoalho da cavidade oral propriamente dita. Esse músculo miloioide, né? Ele vem da mandíbula e vai até o osso ióide, e o músculo genioide é a mesma coisa, ele vem da mandíbula e vai até o osso ióide. Então eles vêm de linhas diferentes, né? Enquanto que o músculo miloioide, ele vem aqui da linha miloioide, localizada aqui profundamente, né, posteriormente ao corpo da mandíbula, enquanto que o genioide, ele tem uma direção longitudinal, certo? Não tem uma direção oblíqua como o miloioide. Também vai sair aqui da parte mais posterior da sua face profunda do corpo da mandíbula e vai até aqui o osso ióide. Esses dois músculos aqui formam aqui o assoalho da cavidade oral. Observe a relação, né, da glândula submandibular com esse músculo aqui, com o músculo miloioide. Eu tenho também diversos nervos que vão chegar nesta região do assoalho da cavidade oral e temos também glândulas que vão emitir alguns ductos que vão atravessar a região do assoalho da cavidade oral. Nessa imagem aqui eu tenho a língua e tenho diversos músculos, né, extrínsecos da língua. Tem o músculo hioglosso que está saindo aqui do osso ióide, está chegando até a língua. Eu tenho o músculo estiloglosso, sai aqui do processo estiloide e chega até a língua. Eu tenho o músculo palatoglosso, certo? Também sai aqui do processo palatino e vai chegar até a língua. Esses três músculos, tem mais um músculo que é o músculo extrínseco da língua, mas nessa imagem a gente consegue ver bem esses três. Eu tenho aqui o músculo hioglosso, eu tenho o músculo estiloglosso e eu tenho o músculo aqui nessa imagem, o palatoglosso, certo? Então, nessa imagem aqui eu tenho a língua, músculos intrínsecos no seu interior e tenho também esses três músculos bem visualizados aqui, são os músculos extrínsecos. Tem mais um músculo extrínseco que eu vou falar daqui a pouco, né? Observando a cavidade oral propriamente dita, eu vou permitindo que o paciente faça uma elevação da língua, eu vou identificar também na sua face ventral uma região que eu chamo de frênulo da língua. Então, na sua parte medial, né, no assoalho da cavidade oral, com a língua levantada, eu vou ver aqui o frênulo da língua, né? Esse frênulo, ele é muito variável em relação a cada indivíduo. Tem indivíduos que têm um frênulo bastante desenvolvido, certo? Onde eu permito uma certa mobilidade da língua, mais do que o normal. Tem gente que consegue colocar o ápice da língua na ponta do nariz. E tem gente que tem um frênulo pouco desenvolvido, certo? Então, pessoas que têm, entre aspas, a língua presa. Muitas vezes, uma criança com esse problema, eu tenho que realizar uma cirurgia, né, para resolver o problema, para cortar esse frênulo parcialmente, permitir que essa língua permita uma certa mobilização. Pode causar até problemas de fala no futuro, certo? E eu tenho, lateralmente a esse frênulo da língua, diversas papilas, né? Tem uma carúncula sublingual ou papila sublingual, a região onde eu vou ter a drenagem da glândula submandibular, certo? Então, esta posição voltada aqui medial, na parte mediana eu tenho aqui a papila sublingual, né, ou carúncula sublingual, onde eu vou ter a drenagem da glândula submandibular, e eu tenho uma prega sublingual, né? Perto aqui da papila, posso ter uma prega sublingual, onde eu vou ter a abertura das glândulas sublinguais. Então, lateralmente, eu tenho as aberturas das glândulas sublinguais e medialmente eu tenho a abertura das glândulas submandibulares, localizadas aqui, tecnicamente, próximo à região do frênulo da língua, certo? O teto da cavidade oral, formado aqui pelo palato, certo? Então, aqui eu vou ter uma imagem, né, profunda da região
da cabeça, na sua parte anterior, e eu tenho aqui o limite superior da cavidade oral. Limite superior da cavidade oral formado aqui pelo palato duro e pelo palato mole, né? A gente vai lembrar lá da osteologia do crânio que o palato duro, né, ele é formado pelo processo palatino da maxila anteriormente e o osso palatino posteriormente. Então são duas estruturas ósseas que vão formar aqui o palato duro. Então formado aqui pelo processo palatino da maxila e pelo osso palatino, sua lâmina horizontal. O terço posterior, certo, do teto da cavidade oral ou assoalho da cavidade nasal é formado aqui pelo palato mole, certo? E também aqui o ápice dele é o véu palatino, mesma coisa, certo? Então, eu tenho aqui a parte posterior, essa parte aqui é móvel, certo? Já que o palato duro, estrutura óssea, não tem mobilidade, mas o palato mole já tem uma certa mobilidade na região. Observando agora uma vista posterior, eu vou identificar que esse palato mole ele é composto por diversas estruturas musculares, né, que vão recobrir, né, lateralmente essa estrutura de mucosa, né? Então, profundamente a mucosa eu tenho estruturas musculares, né? Tenho, por exemplo, o músculo palatofaríngeo, que vai formar ali o arco palatofaríngeo, que vai em direção aqui à faringe, né? E eu tenho também músculos da úvula, certo? Principalmente que vão da parte lá de cima, né, próxima aqui à cavidade nasal, descendo em direção à parte mediana do palato mole, projeção da úvula aqui, certo? Então tem diversos músculos que não têm tanto interesse em relação à clínica generalista, são músculos mais importantes do ponto de vista da otorrinolaringologia, não é? Muitas vezes são músculos que sofrem uma inervação que é comprometida em relação a uma inervação craniana e com isso pode levar a algumas repercussões em relação à dinâmica da deglutição, certo? Uma coisa importante também em relação à semiologia da avaliação ectoscópica da face, em relação a esse assunto, seria duas estruturas que podem estar presentes. Uma delas é o lábio, a fenda labial, que antigamente era chamada de lábio leporino, e também a fenda palatina, certo? Uma malformação localizada na topografia da face. Se essa alteração ela se constituir de uma anormalidade labial, certo? Eu posso chamar de lábio leporino ou fenda labial. Se ela se progredir em relação à direção do palato, eu chamo de fenda palatina. Geralmente, a fenda labial vai causar um certo desconforto estético, certo, no paciente. Eu tenho que corrigir isso precocemente, quanto mais cedo eu corrigir, melhor em relação ao ganho estético do paciente. Não posso deixar em hipótese nenhuma uma criança com fenda labial chegar no ambiente hospitalar, isso pode causar repercussões psicológicas na criança muito grandes, certo? E em relação à fenda palatina, não é? Eu posso ter ali repercussões em relação ao lactente. Esse lactente com essa fenda palatina, ele pode, né? No momento de amamentar, ele pode também extravasar o leite da cavidade oral para a cavidade nasal, causando uma certa irritação na cavidade nasal, consequentemente pode levar a infecções de cavidade nasal e pode também causar até broncoaspiração desse leite, né? Então aqui eu tenho uma imagem de uma fenda labial unilateral, aqui uma fenda labial bilateral. E muitas vezes a fenda labial, ela se continua com uma fenda palatina, aqui de um lado só e aqui dos dois lados, certo? É uma malformação que é relativamente comum, né? Cerca de uma entre cada 500 crianças nascem com essa malformação labial, certo? Se vocês tiverem interesse, podem pegar livro de embriologia, tem um livro excelente, Embriologia Clínica do Moore, que fala sobre essa malformação e a sua origem embriológica, ok? E agora a gente vai falar um pouco sobre as glândulas salivares. Então, glândulas salivares, eu tenho três glândulas principais. Eu tenho a parótida, localizada aqui nesta topografia. Eu tenho aqui a sublingual e tenho também a submandibular. Então, três glândulas salivares importantes, certo? Lembrando aqui que a parótida, né, fica localizada superficialmente ao músculo masseter, topografia anterior ao pavilhão auditivo,
e ela vai emitir um ducto chamado ducto parotídeo. Esse ducto parotídeo vai passar lateralmente ao masseter, certo? E vai perfurar o músculo bucinador. Músculo bucinador, esse músculo aqui importante da região, né, do limite lateral da cavidade oral, né? Vai ser recoberto por mucosa no seu interior. Depois que atravessar o músculo bucinador, certo? Eu vou ter a abertura ali na altura do segundo molar superior, numa região do vestíbulo da cavidade oral, certo? A glândula parótida, né, ela vai ser atravessada por diversos ramos do nervo facial. Então, o sétimo par craniano atravessa a glândula parótida, depois que sair aqui do forame estilomastoide, porém, o nervo facial não vai inervar a parótida, certo? Esse nervo facial ele vai ser principalmente, né, responsável pela inervação da musculatura da expressão facial. Vai passar no interior da parótida, porém não vai inervar a parótida, certo? Quem vai inervar a parótida seria o nono par craniano, o nervo glossofaríngeo. Quando eu tiver estímulo dessas glândulas da parótida, eu vou produzir a saliva e essa saliva vai chegar ali na cavidade oral, né? Numa localização ali no vestíbulo da cavidade oral. Eu tenho aqui inferiormente a glândula submandibular e também aqui a glândula sublingual. Essas duas glândulas, sim, elas são inervadas pelo nervo facial, pelo sétimo par craniano. A submandibular fica localizada aqui, inferiormente, numa região que eu chamo de trígono submandibular, e a sublingual, como o próprio nome diz, ela fica localizada aqui na cavidade oral, profundamente aqui abaixo, na parte inferior da língua, né? São duas glândulas importantes do ponto de vista da secreção salivar. Essas duas glândulas vão emitir ductos, né? Geralmente eu tenho um ducto grande da glândula submandibular que vai atravessar aqui o assoalho da cavidade oral e vai liberar a secreção ali lateralmente ao freno da língua, numa carúncula ou papila sublingual, certo? E eu posso ter, né, diversos ductos da glândula sublingual que vão também chegar nessa região, ou posso ter um ducto mais específico, que vai chegar numa região mais específica da região da cavidade oral, certo? Então, parótida, ducto parotídeo, vai atravessar, perfurar o bucinador, vestíbulo oral. Glândula submandibular, eu vou ter o ducto da glândula submandibular que vai caminhar aqui no assoalho e vai ser liberado ali lateralmente ao freno da língua, certo? Vou ter uma papila ali, um ducto, né? Uma papila da glândula submandibular, né? Nessa região do freno da língua, lateralmente, eu posso ter também a chegada do ducto sublingual. Geralmente são ductos que vão desembocar na mesma região. Eu tenho uma saída do ducto submandibular e também eu posso ter a saída do ducto sublingual nesta mesma região. Porém, a glândula sublingual pode emitir diversos outros ductos que vão chegar em outras regiões mais específicas da cavidade oral, com muita variação, certo? Língua, né, tem músculos intrínsecos e músculos extrínsecos. Lembrar que esses músculos, né, eles são inervados aqui pelo 12º par, pelo nervo hipoglosso. Ela vai prender ao osso ióide, vai se prender na mandíbula, vai prender também no processo estiloide e também na faringe, formando aqui os músculos extrínsecos da língua. A função da deglutição vai ter uma função importante na fala, na mastigação e também na percepção do estímulo do paladar, né? Observando agora a língua. Eu vou identificar que a língua está presente na cavidade oral e ela possui diversas porções, né? Eu tenho o corpo da língua, que é bem desenvolvido, responsável aqui por 2/3 anteriores da língua, e eu tenho a raiz da língua, certo? Um terço posterior, formado aqui por uma estrutura que eu chamo de raiz, né? Se eu identificar com atenção, eu vou ver que na língua ela tem uma parte superior, que eu chamo de dorso da língua, né? Eu vou ter a ponta da língua lá em direção anterior, que eu chamo de ápice. Eu vou ter duas bordas, uma borda de um lado direito, outra borda do lado esquerdo, certo? E eu vou identificar que entre esse terço posterior, ou seja, entre a raiz da língua e o corpo da língua anteriormente, eu tenho uma estrutura em forma de V, que eu chamo de V lingual, certo? Então a estrutura é importante, V lingual.
eu vou ter um sulco mediano, que vai dividir essa língua em uma metade direita e uma metade esquerda, certo? Eu vou observar também que no terço posterior da língua, eu tenho um tecido linfóide associado à mucosa, né? Esse tecido linfóide eu chamo de tonsila lingual, né? Que vai participar juntamente com a tonsila faríngea e com a tonsila palatina num anel, certo? Que eu chamo de anel de Waldeyer, nessa região, permitindo ali um combate, né, entre o tecido imunológico e também um agente externo em relação ao processo infeccioso, né? Vou observar que posteriormente à língua, certo? Posteriormente ao terço posterior, eu vou encontrar ali algumas pregas, né? Entre a epiglote e a língua, ou seja, uma prega glossoepiglótica mediana e duas pregas glossoepiglóticas laterais. Entre essas pregas glossoepiglótica mediana e laterais, eu vou encontrar duas estruturas, né? Duas cavidades que eu chamo de valéculas, certo? Então, observando a língua, né, eu tenho diversas papilas. Voltando aqui à imagem anterior, vou colocar a imagem anterior novamente, eu vou encontrar diversas papilas, né? Então, eu tenho papilas circunvaladas ou papilas valadas em forma de V, indo em direção ao V lingual aqui. Eu vou encontrar papilas foliadas, papilas filiformes, papilas fungiformes. Cada papila dessa aqui tem uma função específica para perceber um tipo de sabor, né? Observar que são poucas papilas circunvaladas ou papilas valadas, certo? Mas existem diversas outras papilas aqui, localizadas principalmente aqui na região do dorso da língua, né? Então tem papilas filiformes, papilas fungiformes, né? Papilas foliadas ou folhadas, né? E tenho aqui as papilas circunvaladas, localizadas aqui no sulco terminal, na região do V da língua, né? Na parte faríngea, na base da língua lá atrás, eu tenho as tonsilas linguais e eu tenho as pregas glossoepiglóticas medianas e laterais. E entre essa prega glossoepiglótica mediana e as laterais eu tenho espaço que eu chamo de valéculo, né? Músculos da língua. Tem músculos intrínsecos e músculos extrínsecos, né? Músculos da língua intrínsecos são sobretudo 4. Eu tenho o longitudinal superior, longitudinal inferior, eu tenho o músculo transverso da língua e eu tenho o músculo vertical. E músculos extrínsecos. Eu tenho o geniogrosso, o ioglosso, o estiloglosso e o palatoglosso, certo? Esses músculos têm a função de realizar movimentos da língua. Então, para testar isso, é mais do que óbvio, eu peço ao paciente abrir a boca, peço para ele colocar a língua para cima, para baixo, para um lado, para o outro, certo? Então, vou testando essa inervação e a integridade desses músculos, tanto os músculos intrínsecos quanto os músculos extrínsecos da língua, certo? Uma outra coisa importante em relação à língua seria a relação dessa estrutura com a glândula tireoide. Então, a glândula tireoide, ela se origina lá em cima, certo? Na cavidade oral. Então, eu tenho na região da língua uma estrutura que eu chamo de forame cego, certo? Esse forame cego, ele não tem abertura, daí o nome dele forame cego, mas durante a vida embrionária, esse forame vai servir para a formação de um ducto, né, o ducto tireoglosso, que vai levar a imigração da glândula tireoide até a região cervical anterior, certo? E eu posso ter permanência, né, parcial de estruturas desse ducto tireoglosso, formando aqui diversos cistos na região, né? Nessa região mediana, que vai entrar em contato com a região cervical anterior. Então, eu posso ter permanência de cisto tireoglosso nessa região. Isso é relativamente comum de se encontrar, né? Então, a criança chega lá com a mãe, geralmente com uma queixa de tá sempre com essa lesão nodular na região do pescoço, né? Eu passo pomada, não resolve, de vez em quando inflama, né? Aí eu tenho que usar antibiótico para resolver. O que pode ser isso, né? Qual a manobra que eu faço para dar o diagnóstico diferencial? Poxa, pode ser um linfonodo que está aumentado, pode ser uma outra lesão tumoral, pode ser uma estrutura em relação à região cervical anterior, uma estrutura profunda,
ou pode ser uma persistência do ducto tireoglosso formando um cisto. Como é que eu faço o diagnóstico diferencial? Peço para a criança abrir a boca e colocar a língua para fora. Se ela coloca a língua para fora, certo? E, consequentemente, eu tenho a movimentação da lesão tumoral, poxa, já fiz o diagnóstico. É um cisto de ducto tireoglosso. Muitas vezes eu posso estabelecer até uma conduta terapêutica cirúrgica. Posso fazer uma cirurgia aqui, posso retirar esse cisto do ducto tireoglosso e vai resolver o problema. Mas já posso tranquilizar a mãe que não é nada de mais grave, não é nenhuma lesão tumoral maligna, não é nada de preocupante não, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os dentes. Poxa, mas dentes são estruturas mais voltadas em relação à odontologia, mas obrigatoriamente o médico generalista tem que ter condição, tem que ter capacidade de saber pelo menos identificar os elementos dentários. Não são difíceis, né? Lembrar que eu tenho a mandíbula e eu tenho a maxila, né? A gente vai lembrar disso lá da osteologia. Então, a mandíbula, formada aqui na sua parte inferior, vai ser responsável pela formação aqui dos elementos dentários das arcadas inferiores. E a maxila superiormente vai permitir aqui a formação dos dentes das arcadas dentárias superiores. Observem, então, que a mandíbula ela possui um ramo, certo? E um corpo. No corpo da mandíbula eu tenho aqui a presença dos elementos dentários inferiormente. E aqui superiormente, né, eu tenho relação dos dentes da arcada dentária superior, sobretudo aqui próximos a um seio chamado seio maxilar. Então eu posso ter repercussões, né, dentárias levando a alterações em seio maxilar. Posso ter uma sinusite de seio maxilar e essa sinusite ter uma origem em relação a uma inflamação ou uma infecção de elemento dentário. Okay? Eu tenho 32 dentes, certo? Tenho 16 dentes em cada arcada. Na arcada superior eu tenho 16 e na arcada inferior eu tenho 16. E em cada metade dessa mandíbula ou maxila eu vou ter 8 dentes. Então eu tenho que saber os nomes desses dentes. Na parte anterior, certo? Eu tenho o incisivo central e o incisivo lateral, certo? Tanto na arcada inferior quanto na arcada superior. Então eu tenho 2 incisivos centrais e 2 incisivos laterais. Lateralmente e posteriormente ao incisivo lateral, eu vou encontrar um canino em cada M-arcada, certo? Tanto na arcada superior quanto na arcada inferior. Posteriormente ao canino, eu vou encontrar o primeiro pré-molar. Depois eu vou encontrar o segundo pré-molar. E dali para trás eu vou encontrar os 3 molares. Primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. Então eu tenho na arcada inferior, eu tenho aqui na parte central um incisivo central. Depois lateralmente um incisivo lateral. Mais lateralmente, sobretudo posterior, eu tenho um canino. Atrás do canino eu tenho primeiro pré-molar, depois eu tenho segundo pré-molar, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. Aqui a mesma coisa na arcada superior. Eu tenho um incisivo central, um incisivo lateral, um canino, primeiro pré-molar, segundo pré-molar, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. Ok? Obviamente, isso numa arcada dentária de um homem adulto, que tem 32 dentes, certo? Ou seja, tem 8 incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 12 molares, né? Primeira dentição de leite, dentição decídua, né? Geralmente, né, os dentes aparecem a partir dos 6 meses de idade. São 20 dentes decíduos, 8 incisivos, 4 caninos e 8 molares, né? Geralmente aparece a partir do 6º mês, porém, pode ser que esses dentes apareçam mais precocemente. Tem casos, por exemplo, de criança que já nasceu com dente. Isso é muito raro de acontecer, mas acontece. A criança já nasce com dente, né? Pode causar
repercussão dolorosa na mãe em relação à mordedura do mamilo, certo? Mas geralmente isso não acontece, por quê? Porque os dentes eles começam a eclodir a partir dos 6 meses de idade, né? Então são 20 dentes descidos e 32 dentes permanentes em uma dentição completa. Elementos de um dente típico, né? Eu tenho a parte externa, onde eu vou identificar aqui a coroa do dente, certo? Onde eu vou encontrar aqui externamente o esmalte e a dentina na sua parte mais interna. Eu tenho uma região do colo e eu tenho profundamente a raiz, que vai entrar em contato aqui com os alvéolos dentários, tanto da maxila quanto da mandíbula. Num dente anterior, eu tenho essa projeção, né, bem pontiaguda, né, que são responsáveis pelo corte dos alimentos, e na parte posterior eu tenho essa projeção mais quadrangular, né, são dentes responsáveis pela trituração dos alimentos, né? Eu vou ter uma coroa da mesma forma, vou ter um colo e vou ter uma raiz, essa raiz aqui entrando no interior, né, dos alvéolos dentários, tanto da arcada superior, da maxila, quanto da arcada inferior. E o último slide, né, observando aqui os elementos dentários, né, de uma criança, eu vou encontrar aqui os centrais, os incisivos laterais, né? Eu vou encontrar um canino e o primeiro e o segundo molar. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dentes em cada arcada, são dentes descidos. Então 10 aqui embaixo, 10 lá em cima, são 20 dentes. Tá? Com a arcada completa. Com o tempo, esses dentes vão começar, né, a se desprender e, consequentemente, eu vou ter a chegada, né, no local de um dente definitivo. Ok? Bom, foi um primeiro bate-papo, então a próxima aula vai ser uma aula que vai progredir o nosso conhecimento em relação ao tubo digestório. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre faringe e esôfago. Grande abraço, até a próxima.